E agora, pessoal, da série Comportamentos que Viralizam pela Internet, hoje nós vamos falar de uma prática que cresce nos Estados Unidos e na China, mas está chegando ao Brasil, né? E chega forte. Você sabe que o brasileiro vem com tudo, né? Então, jovens e adultos estão usando chupetas contra sintomas de estresse e ansiedade. E aí? Será que dá certo, pessoal? Será que é apenas lacração? Eu recebo no estúdio a psicóloga Monique Romancini. Boa tarde, Monique. Seja bem-vinda a Ver Mais. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos os nossos telespectadores também, né? É um prazer estar aqui mais uma vez contigo para falar desse tema que é tão importante e que viralizou mais uma vez aí nas redes sociais. E a gente precisa ter uma atenção quanto a isso, né? Quando esses assuntos viralizam, acaba que o problema vira foco, né? A questão da ansiedade, que é importantíssimo a gente falar sobre isso entre jovens e adultos. Mas vamos voltar à chupeta. Chupeta anti-estresse, funciona? Super. Então, vamos pensar que todo o comportamento, por trás dele, existe alguma coisa que a gente precisa entender que está faltando nessa emoção. Então, a chupeta ela é um objeto que ela é utilizado ali na infância, na primeira infância, para trazer conforto e calmaria, né, para aquela criança. Então, quando esse objeto que é de uso muito infantil, ele aparece na vida adulta, a gente precisa ter uma atenção para ver qual é essa emoção, qual é esse movimento de vida que eu estou tendo, que me faz trazer aquele objeto que ele pode não ser tão funcional hoje para a vida adulta, né? E quais seriam, então, esses movimentos que seriam uma patologia, algum tipo de problema no campo da psicologia? Por exemplo, vontade de voltar a ser criança, ansiedade exacerbada, o que indicaria um problema para o uso desse bico? Vamos pensar assim, para fins psicológicos, depende, a gente precisa analisar cada indivíduo e cada caso é um caso. Então a gente precisa entender, por si só, o uso da chupeta na vida adulta, se ele não trouxer nenhum prejuízo para esse indivíduo, a gente jamais pode diagnosticar ou levar em conta como uma psicopatologia, mas a gente precisa entender se há prejuízo, se é vergonha, se há timidez, se isso acaba me prejudicando no meu relacionamento, na minha profissão. Mas daí quem que vai entender isso? A própria pessoa buscar ajuda? Os familiares, né, as pessoas no entorno, né, aí fica uma dica muito importante, sem julgamento, a gente precisa gerar uma empatia, né, sem gozação também sobre esse tema, a gente precisa entender o porquê que aquele indivíduo, ele recorreu a isso, Sim, né? mas você já viu algum caso dentro da psicopatologia? Porque a gente vê agora, a gente está vendo virais, né? Aí até por isso que eu dei uma risada no começo, porque a gente sempre parece um tom de brincadeira, porque a gente não acredita que realmente muitas pessoas vão estar usando esse mecanismo. Mas eu queria saber de ti, até é importante a gente ter esse alerta, né? Tem muitas pessoas, você já atendeu algum caso de chupeta? No Brasil, a gente já tem alguns casos, sim, né, vários casos, e a propagação na internet, ela acaba, né, trazendo mais adeptos também a isso. Então, a gente precisa entender esse indivíduo, porque por trás disso sempre tem uma ansiedade, sempre tem uma emoção, sempre tem uma carência afetiva e às vezes a gente pode olhar lá para a vida e para o histórico daquele indivíduo familiar, né? É uma forma de ele se sentir perto de alguém, perto de alguém que já foi, perto de alguém que está ali e que não está conseguindo lidar com aquela emoção. Então sempre existe uma emoção por trás disso. E aí, como psicólogo, a gente precisa entender aquilo e fazer com que esse indivíduo entenda, né? Se ele não compreender que aquilo é uma dependência e ele tem prejuízos com aquilo, não há o que fazer, né? E você elencou bem, nós já falamos da questão de voltar a ser criança, daquele momento de conforto, de segurança no colinho dos pais. Nós falamos da questão, né, da regressão, enfim, ansiedade, muita ansiedade. Mas existe uma outra situação também que envolve, deixa eu pedir isso, Raíssa, né, que são as tendências da internet. Por exemplo, né, tem a questão do FOMO, que é aquele medo de perder coisas na internet. Tem o transtorno de dependência da própria internet, que é o TDI. Tem o FOMO, que é bem conhecido, o medo de ficar de fora, pessoal. Já acorda, vai direto pro celular porque tá com medo de acontecer alguma coisa e não vê. Tem problema sério com relação a isso. E até mesmo o efeito de comparação, que muita gente fica se comparando, né? Então acaba, o pessoal tá usando bico, aí vou usar também, né? E daí isso aí entra dentro do campo dos transtornos dentro da internet.
Tem isso também, né, Monique? Tem isso também que é muito importante a gente entender por que aquele ser humano, por que aquele indivíduo acha que é tão mais importante eu entrar numa onda do que olhar para essa minha ansiedade, tratar essa minha ansiedade, essa minha carência e efetivamente buscar recursos positivos, porque vamos entender que não pode ser considerado sim uma psicopatologia por si só, né, tá. Gi? Mas a gente precisa entender o contexto de prejuízo que isso traz para aquele indivíduo. Sim. E dentro disso a gente encontrar enfrentamentos positivos para ele tratar essa emoção. Com certeza, gente. E aí todo o apoio do entorno desse indivíduo pode fazer com que ele procure essa ajuda psicoterapêutica e aí a gente consegue ver que ele não precisa desse objeto especificamente, que pode ser que ele esteja fora do contexto de vida dele hoje, que não faz sentido para ele. Sim, na sua avaliação, esses virais aí, eles mais prejudicam ou mais atrapalham? Não, os dois. Eles mais ajudam, beneficiam ou mais atrapalham, prejudicam? A gente vive na era da informação, né? E é tudo muito rápido, então, obviamente que quando aquele indivíduo está desregulado, obviamente que vai potencializar qualquer forma de disfuncionalidade que ele tem de enfrentar aquela situação de uma forma mais organizada, com inteligência emocional, porque hoje é muito mais fácil a gente se apegar a objetos, a algo ou a alguém, do que se olhar de verdade, entender quem eu sou, aonde eu quero chegar, por que eu sinto isso. Por que eu me comporto dessa forma? Existe, sim, sempre uma razão por trás de cada comportamento que a gente tem. Sim, e a ansiedade é um grande problema, né? É o grande problema. Adolescente, criançada, adulto, todo mundo, geral, passando por crises de ansiedade fortíssimas. Sim, e a principal causa desse apego aos objetos é a ansiedade. Existem pesquisas que apontam que com pacientes depressivos, que 80% deles já foram ansiosos. Olha então, só. Existe uma comorbidade aí que a gente traz, né? Um link entre esses transtornos, porque muitas vezes não foi olhado, né? Foi só achar, tá muito irritado, é muito raivoso, é muito isso, tem mania de mexer com a mão, né? O roer unhas também. Ô, Monique, você sugeriria algum paciente chupar bico? De forma nenhuma. Pergunta bem difícil, né? Veio na hora, assim, né? De forma nenhuma, Gia. Eu acredito que na vida adulta, né? Eu acredito que o objeto, a chupeta, ela tem um fim muito importante para a criança, para aquela questão do desmame, para aquela questão de se organizar, de passar segurança, proteção. Mas nós, como adultos aí, a gente pode sim, no apoio psicológico, encontrar enfrentamentos positivos para lidar com a tua ansiedade. Enfrentamentos positivos, porque as pessoas têm que pedir ajuda, né? Porque se não pedir ajuda, né, Monique, a coisa pode ficar grave. E vamos pensar que se eu estou utilizando um objeto que pode virar, de certa forma, prejudicial para minha carreira, para o meu relacionamento. A vida social. E para os dentes, porque os odontólogos já estão quase loucos. A gente traz uma outra oportunidade. Esperamos que não pegue essa moda, né? Mas tem isso também, né? Isso, né? Existem também algumas pessoas que estão utilizando esse objeto, o ranger de dentes, que melhora, mas afeta muito mais outras coisas, né? Com certeza. Essa questão mesmo anatômica. Ô, Monique, eu tirei da minha gaveta o spinner, vocês lembram, gente? Olha aqui, ó. Esse aqui é das antigas, é um brinquedo, até fiz reportagem na época que meus filhos tinham, que eu faço isso para relaxar, mas assim, de boa, nada de crise. Tão legal isso aqui, olha o barulhinho. Dá para ouvir? Oxi! Monique Romancini, foi um prazer. Qual é o seu arroba? Prazer. Psi.Monique Romancini. Adoramos, volte sempre, tá bom? Sim, obrigada, Gi. Abração.